Shalom, bom dia, que bom estar mais uma vez aqui com vocês para nós fazermos então a continuação dos 4 pilares, hoje falando da diaconia. Então vai ser uma coisa muito importante você nos acompanhar. Nós já temos outras 2 ministrações, uma sobre ágape, amor, sobre koinonia, comunhão, e hoje vamos falar então sobre diaconia e a importância disso para o nosso destino. Você vai ver como é muito interessante saber sobre isso. Eu te convido a dar um like, fazer um comentário, dizer de que cidade você é e aguardar com seu coração aberto, preparado para receber essa palavra. Teremos alguns louvores e aí você aproveita esse momento de louvor para abrir seu coração diante de Deus e permitir que Ele fale com você nesta manhã. Amém? Então vamos adorar a Ele, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu ouvi 1000 histórias
sabes de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. És um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas, só tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. E me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, e me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom pai. Ele é, sempre foi, sempre foi. Sempre foi. Em ti eu posso confiar, eu posso confiar. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós.
desejável, desejável. Anelamos por ti, me leva. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à queremos ver tua face. Mostra tua beleza, quero ver tua face, outro não há, outro não há, outro não há. Só quero ver você. 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 Eis o nosso clamor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero. Queremos ver-te, Senhor. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você. 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 Só quero ver você, Jesus. Só quero. Eis o nosso clamor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Shalom. Voltamos. Grande coisa é louvarmos e bendizer o nome do Senhor, adorarmos a Ele. Te convido para fazermos uma breve oração antes de ministrar a palavra de hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abrimos
o nosso coração diante de Ti, para que a Tua palavra encontre uma terra fértil, como uma semente, Senhor, para frutificar, para que o que vamos falar nesta manhã seja algo, Pai, que leve à prática e não apenas a um conhecimento. É o meu clamor, a minha oração por cada um de nós, por mim e por cada um da nossa audiência, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar aquele amém bem grande, em letras garrafais e cheias de letras. Amém. Nós estamos aqui continuando os 4 pilares, que são as bases onde o nosso ministério se assenta para a nossa comunhão, para o amor, a prática comum, para a nossa convivência, os nossos relacionamentos e também o nosso ambiente, e formando esse ambiente poder cumprir a nossa missão de levar o Evangelho a toda criatura através de um entendimento de intimidade que atrai. Intimidade que atrai. Nós já falamos aqui sobre o amor, né, o ágape, e nos mostrando a importância disso, inclusive não só para os nossos relacionamentos, mas como isso dá testemunho para o mundo, né, de que nós somos discípulos de Jesus. Falamos também na semana passada sobre a comunhão, a koinonia, e a importância da koinonia nos nossos relacionamentos de aliança, na nossa unidade. Entendemos que, diferente do que geralmente se pensa, que o fortalecimento, o crescimento do corpo de Cristo está muito mais no relacionamento vertical, ou seja, no nosso relacionamento com Deus, e vimos que na verdade está muito mais relacionado ao nosso relacionamento uns com os outros, e por isso precisamos zelar muito pelos nossos relacionamentos de aliança, entender que somos corpo de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um outro aspecto, uma das peças fundamentais aí dos 4 pilares, que é a diaconia. E o que é a diaconia? Diaconia é uma palavra grega que geralmente as pessoas fazem uma relação com a palavra diácono, né, que tem nas igrejas cristãs. E realmente tem relação com isso, mas não é um cargo, não é uma função no que diz respeito ao que a Bíblia nos ensina. Na verdade, a diaconia é uma característica, e deve ser uma característica, de todo servo de Deus. E a palavra é justamente essa: servo, serviço. Essa é a tradução da palavra diaconia: serviço e servo. Amém? E quero trazer uma figura para nós entendermos, porque nós precisamos conectar todos os 4 pilares. Então, imagine que esses 4 pilares sejam como as pernas de uma cadeira. Por isso nós temos 4 pilares. Se nós colocarmos apenas 2 pilares, né, fortalecermos apenas 2 desses pilares, já fica difícil. Um pilar é muito complicado, 2 pilares não há equilíbrio. Pense, né, como eu estou falando, pense numa cadeira, né? Então precisa, para dar esse equilíbrio, para ter sustentação, para ter firmeza, precisa de 4 pernas a cadeira. Assim também a base, a sustentação, tanto do nosso ambiente no Ministério Ágape, quando nós nos reunimos como igreja, na reunião maior, mas muito mais nos nossos grupos familiares. Esses 4 pilares têm que estar muito bem alicerçados e presentes ali, para que nós cumpramos o propósito pelo qual o Senhor nos levantou. E para entender bem isso aqui, imagine aqui, se nós
pegarmos uma cadeira e tirarmos uma das pernas. Fica muito difícil sentar nela. Então, nós precisamos das 4. Eu lembro que até virou um meme de uma apresentadora que recebe seus convidados num café da manhã e deram para ela para sentar numa cadeira de 3 pernas. E ela, no momento em que ela foi sentar, ela pegou uma queda assim vergonhosa, né? Foi uma coisa aí, tudo ao vivo. E justamente porque, apesar de 3 pernas ficar de uma cadeira, manter a cadeira em pé, fica complicado você se sustentar, ela sustentar você com apenas 3 pernas. Então, hoje nós vamos falar sobre essa terceira estrutura, terceiro pilar, que já fortalece bastante, mas nós precisamos chegar até o 4º pilar. E isso nós vamos falar mais para frente. Hoje vamos focar então nesse terceiro pilar, que é a diaconia, tá bom? Então, somos uma intimidade que atrai e dá testemunho, serviço e comunhão. Isso está lá no nosso Rema 2012 e expressa já desde ali, que foi onde começamos a falar em 2012, começamos a falar desses 4 pilares. Ali então está falando dessa intimidade que atrai, né? Precisamos fortalecer esse ambiente, essa intimidade, e é nessa intimidade que atrai, que dá testemunho, serviço e comunhão. São os 4 pilares numa frase, né? No entendimento que precisamos ter. E essa intimidade que atrai, ela precisa desses elementos. O que quer dizer isso? Para que o nosso ambiente seja realmente atrativo, ele precisa ter amor, a expressão do amor no nosso meio, precisa ter a expressão da comunhão, verdadeira comunhão, mas também precisa haver entre nós o serviço, né? O servir. Precisa haver no nosso meio que as pessoas olhem e vejam como nós nos relacionamos, que não é apenas algo de ambiente, né, agradável, mas que há também ali uma prática, um amor, uma comunhão que se transforma em atenção e cuidado um pelo outro. E aí se expressa o serviço, o servir, né? E isso é para todos nós, né? Não é apenas para quem está com alguma função, não é apenas aquele que foi chamado para exercer algum tipo de cargo. Não, o serviço é para todos. E nós vamos conversando aqui sobre esse aspecto, e eu creio que isso vai tocar a tua vida e ver como isso afeta o nosso destino final, né? Como o nosso serviço é tão fundamental para Deus, tão fundamental quando Ele nos chamou, e Ele nos chamou para nós exercermos alguma coisa, fazermos alguma coisa, e não apenas para nós termos comunhão, nós termos ambiente, mas a todos nós o Senhor chamou para servir. E nós vamos ver isso na palavra daqui a pouco. Mas quero ir falando mais algumas coisas do nosso entendimento. Então, também, no nosso Eu Tive um Sonho, diz o seguinte: senti que todos se conheciam, se amavam e se sentiam responsáveis uns pelos outros. Eu acho incrível como esta frase, né, ela tem uma força muito grande para expressar esta questão dos 4 pilares, porque nós podemos aplicar essa mesma frase tanto para amor, quanto para comunhão, quanto para serviço. O que? Sentir-se responsáveis uns pelos outros, né? Se conheciam, então um relacionamento, início de um relacionamento, se amavam, um aprofundamento do relacionamento,
mas aí entra os aspectos de aliança e de compromisso, onde todos se sentiam uns responsáveis pelos outros. Isso está aí na nossa certidão de nascimento. Tenho certeza que quando o nosso querido apóstolo Rafael teve aqueles sonhos, aqueles 4 sonhos, e também escreveu o Eu Tive um Sonho, ele não imaginava até onde nós chegaríamos com todo esse entendimento. E é incrível saber que podemos extrair de uma sentença do Eu Tive um Sonho esse entendimento sobre os 4 pilares. Então, aqui, se sentir responsável um pelos outros, esse senso de pertencimento e de responsabilidade faz com que nós automaticamente pensemos no outro, na necessidade do outro, o que é que o outro precisa, e saímos daquela esfera egoísta, saímos daquela esfera de apenas olhar para a nossa necessidade, apenas de como eu serei servido, mas eu começo a me importar com o outro, saber da necessidade do outro e começo a servir o meu irmão. Amém? Outro trecho do nossa certidão de nascimento, do nosso Eu Tive um Sonho, diz o seguinte: vi que os irmãos que não tinham emprego traziam arroz, feijão, açúcar, até chá que eu vi. O líder mostrava uma relação de irmãos desempregados que precisavam ser ajudados, tinham necessidades pelos quais também oravam com muito carinho. Aí está no Eu Tive um Sonho. Vê que desde lá, esse ambiente do serviço, do servir, de se importar com o outro, mas não só se importar no sentido de vou orar por ti. Sim, tinha, como diz aqui, oravam um pelos outros com muito carinho, mas identificava a necessidade, e essa necessidade é em todos os aspectos. Aqui está ressaltando uma necessidade de sustento, de alimento, de necessidades às vezes físicas mais palpáveis. Mas é óbvio que no nosso meio vão aparecer pessoas com diversos tipos de necessidades e às vezes nem sempre necessidades materiais. Mas a necessidade material, ela é uma expressão, né? Se você vê uma pessoa necessitada e socorre aquela pessoa necessitada, seja física ou emocional, algum outro meio, isso aí é manifestado de uma forma muito mais visível, muito mais evidente quando é uma necessidade mais palpável, como um alimento, por exemplo, ou um sustento, ou conseguir um emprego para alguém, né? Então, no nosso meio, como havia esse mesmo ambiente na igreja primitiva. É incrível como você olha ali a partir do capítulo 2 do livro de Atos e vai lendo e ali no capítulo 4, todos esses capítulos iniciais que vai falando sobre o ambiente dos primeiros anos da igreja, né, quando depois de Jesus ter ressuscitado e ser assunto aos céus. Quando vemos o convívio da igreja, vemos todos esses aspectos do amor, da comunhão, mas também do serviço, do servir a mesa, a necessidade. E interessante que, se nós formos ver, ali envolvia até o serviço para fora da igreja, também para os de dentro, né? Socorrendo, havia, uma partilha ali daquilo que quem tinha mais servia a quem precisava, e juntavam, faziam movimentos para dar alimento, distribuir alimento para as mulheres viúvas, necessitadas, como as mulheres gregas. E ali, nesse ambiente, que foram levantados os diáconos, pessoas para exercer essa questão do serviço de uma maneira mais organizada
e de uma maneira mais ativa, mais pensada, porque se tornou algo muito presente na comunidade, principalmente no início ali em Jerusalém. E depois, quando foi chegando às outras igrejas, foi chegando a Ásia e outros lugares, essa questão de socorrer um ao outro, ver cada um a necessidade um dos outros, se tornou algo muito mais amplo, onde igrejas inteiras mandavam ajudas para outras igrejas de cidades, quando em outras cidades havia algum tipo de necessidade, estavam passando por alguma tragédia, fome ou alguma coisa séria. Então havia todo esse envolvimento com a ajuda, tá bom? Então isso, vou criando aqui um ambiente para nós entendermos essa questão do serviço. E quero também aproveitar, né, por esse entendimento todo, de contar também como essa questão do serviço, do servir dentro do nosso meio, isso me afetou de uma forma muito intensa mesmo. Eu mesmo, meus irmãos, eu já passei por situações de grande necessidade, quando, mesmo estando já dentro do Ministério Ágape, que eu entrei no ano de 2000, e no nosso meio eu passei por uma situação, eu e minha família passamos por uma situação muito séria, de dificuldade de sustento. Passamos um momento onde nós não tínhamos onde morar e não tínhamos como nos alimentar. Ficamos um período, não foi um período assim extremamente longo, mas foi um período difícil para nós, muito difícil. É muito difícil principalmente para um pai e uma mãe verem assim essa questão da necessidade e ver seus filhos, né, passando por necessidade. Nós, desde que casamos e tivemos nossos filhos, eles estudavam nas melhores escolas que nós podíamos colocar, mas naquele momento que nós passamos, nós não tínhamos como prover isso, e pela primeira vez tivemos que colocar nosso filho numa escola pública, né? Não estou falando da questão de qualidade, mas o quanto, para você ver o quanto nós passamos por uma situação difícil mesmo, que nós não podíamos pagar uma mensalidade de escola particular, e também não tínhamos como comprar o básico, até comprar alimento para nós se tornou muito difícil. E, meus irmãos, dentro do nosso ambiente, do nosso ministério, eu e minha família, encontramos esse serviço sendo manifesto de uma forma intensa, de uma forma amorosa, e nós fomos realmente socorridos. Por esse período, nós ficamos morando realmente assim numa casa sem pagar nada por ela, porque nos foi cedido uma casa para morar. Também os irmãos nos ajudavam em alimentos, né? Chegavam em minha casa com cestas básicas para nós termos alimento. Também nesse período, alguns irmãos, vendo a nossa necessidade, a nossa dificuldade, até de deslocamento, pagavam táxi para nos deixar em casa por causa da dificuldade, da distância, da forma como nós tínhamos que chegar em casa. Isso aconteceu diversas vezes. E como foi, às vezes a gente fica constrangido de ter que necessitar dessas situações, mas como a manifestação da graça de Deus, da misericórdia de Deus, ela realmente pode se expressar através da vida de pessoas que entenderam. E essas pessoas que nos ajudaram, elas não ajudaram só a nós, elas ajudaram e ajudam outras pessoas até hoje, de forma
anônima, não propagandeiam, nunca disseram em púlpitos, em algum lugar, nós estamos aqui ajudando, fazendo isso, levando toda essa, sustentando a família do pastor Sérgio. Não, foi feito de uma forma muito discreta, e isso impacta muito meu coração, meus irmãos. Eu realmente, a forma de ter recebido essa manifestação de amor e serviço impactou muito a minha vida. Mas isso foi num período já, digamos assim, já bastante avançado assim, dentro do ministério. Mas os primeiros impactos que eu tive, na verdade, o primeiro grande impacto que eu tive dessa questão do serviço na minha vida, quer dizer, das pessoas me servirem, foi quando eu participei do encontro com Deus. Foi uma experiência muito marcante o encontro com Deus para mim, para a restauração do meu casamento, da minha família, da minha vida com Deus, né? Muita coisa na minha vida precisou, muitas máscaras precisaram cair, né? As palavras foram muito intensas que eu recebi ali, as ministrações, né? Coisas sobrenaturais aconteceram comigo naquele encontro. Então foram coisas muito marcantes. Mas apesar dessas coisas assim menos tangíveis terem sido tão fortes, tão impactantes, né, como receber o Espírito Santo e tantas outras coisas que aconteceram ali, mas teve uma coisa assim que me impactou a ponto de eu chorar, ficar de não entender o que estava acontecendo ali. Era a forma como eu estava sendo servido ali no ambiente do encontro com Deus. Eu recebi palavras muito fortes de homens ungidos de Deus, grandes revelações da palavra, de pastores, de líderes ali com muita autoridade, com muito conhecimento. Foi muito forte. Mas um impacto maior eu recebi logo no primeiro café da manhã que nós tivemos ali, porque ali eu consegui ver o carinho, o cuidado, a forma como aqueles irmãos estavam se dedicando a nos dar o melhor, perguntando como é que eu queria o pão, se eu queria café ou Nescau, e vinha e trazia fruta, e aquilo foi me tocando, de alguma forma Deus foi falando muito comigo nesses momentos, era o tempo todo, pessoas ali, eu senti que a minha impressão é que tinham assim umas 5 pessoas cuidando de cada pessoa que estava ali fazendo o encontro, porque eram tantas pessoas que vinham a mim perguntando como é que eu estava, o que é que eu estava sentindo, o que é que eu estava precisando, né? Eu lembro muito de alguns irmãos assim, a quem eu tenho um apreço muito grande, um carinho, uma gratidão muito grande, pela forma insistente como estavam ali, querendo realmente que os efeitos do encontro funcionassem, viessem sobre a minha vida. E eram pessoas que eu não conhecia e que eles não me conheciam também, né? Eu lembro muito do Gutinho, que vinha ali comigo, perguntando, falava, me servindo. O nosso Gerson, que é hoje pastor, na época não era, estava ali o tempo todo colado, perguntando como é que eu estava, o que é que eu estava precisando, se eu estava sentindo alguma coisa. E insistentemente ali, na hora do batismo no Espírito Santo, sabe, momentos muito intensos mesmo, muito fortes, né? Eu lembro do Jesaías, dos irmãos do Jesaías, que estavam ali, eu via eles para lá e para cá, trazendo coisas, arrumando, estruturando, e muito mais assim do que as outras equipes, foi justamente essa equipe
de serviço, a equipe de apoio, que impactou a minha vida, que me deu algo tão, uma evidência. Deus começou a falar muito comigo através dessa manifestação do servir. E eu não as conhecia, não sabiam quem elas eram, né? E ao longo de tantos encontros com Deus, 3 que eu fiz como, né, recebendo o encontro, e tantas outras dezenas de encontros que eu participei, servindo também, eu vejo assim, como essas pessoas, empresários, advogados, médicos, profissionais das mais variadas áreas, dos servidores públicos, de tantas atribuições que eles têm, ficar ali no apoio, ficar ali servindo, né, nos dando o melhor e fazendo serviços mesmo, que às vezes eles não precisam nem fazer isso em casa, porque tem estrutura em suas casas, mas ali no ambiente do encontro estão ali lavando o banheiro, né, lavando a louça, limpando, fazendo um monte de coisas, e vai para cá, vai para lá, e quando a gente sabe disso, realmente é impactante. Todos eles pagando, não estavam recebendo nada para estar ali, estavam pagando para participar, fazer parte dessas equipes. E eu na época não sabia de tudo isso, desses detalhes, mas mesmo assim já me impactou muito a forma de eu ser servido. E isso despertou algo em mim. Isso realmente explodiu dentro de mim. O que foi? De eu querer fazer aquilo, né? Eu não pensei assim, eu quero ministrar como fulano de tal ministrou, eu não quero ficar nessa função aqui que o pastor fulano de tal ficou. Não, eu queria servir ali naquele grupo de apoio. E assim foi, né? Logo na primeira oportunidade em que eu pude trabalhar, quando eu entrei no Ministério Ágape, foi justamente poder fazer com os outros a mesma coisa que fizeram comigo. E aí eu comecei a entender algumas coisas. Meus queridos, é um aspecto do serviço que ele é muito determinante. É porque quando a gente fala assim de servir, a maioria das pessoas não discorda. A maioria das pessoas acha que é isso mesmo, que faz parte da vida cristã, o serviço. A maioria das pessoas gosta de ser identificada como um servo de Deus, né? E ser identificado como essa pessoa, né? Eu sou um servo de Deus. E até, de certa forma, hoje em dia, por uma série de fatores que eu nem sei explicar, essa questão de servo de Deus se tornou até um status, né? Olha, vem aí o servo de Deus, vamos ouvir o servo de Deus que tem algo a nos dizer. Olha aí, esse aí é muito usado por Deus, é um grande servo de Deus. Então, muitas vezes, isso foi atribuído como algo, como um status de autoridade, de elevação, alguém que tem alguma coisa especial ali da parte de Deus. E muitas vezes por causa disso se perde um pouco isso que eu quero compartilhar com você. É que embora se creia que isso é importante, a questão do servo, ela se torna muito mais as pessoas dizer assim, concordar com isso. E quando dizer assim, você aceitaria fazer? Aceito, claro, estou aqui para isso, né? Estou aqui para isso, sou um servo de Deus. Isso se chama disposição. É se colocar à disposição. Estou aqui, estou à disposição. Só que muitos, isso é incrível, como isso é muitos mesmo. O tempo que eu tenho de pastor, eu vejo quanto isso
é real, que eu vou falar para você. É que desse universo de pessoas que se colocam à disposição, muitos poucos desses realmente têm disponibilidade. Porque no momento em que se precisa dessa pessoa, ela diz que dessa vez não dá. Porque ela tem um compromisso, porque ela tem algo para fazer. Aí essa disposição, ela se torna nula pela falta de disponibilidade. Quando isso acontece eventualmente, ocasionalmente, esporadicamente, é compreensível. O problema é quando isso é uma constante. E aí no seio da igreja, no ambiente da igreja, acaba-se contando com poucas pessoas para o serviço. E se concentra em poucas pessoas uma série de atribuições. Uma mesma pessoa que faz isso e faz aquilo se chama porque o pastor acaba contando com aquela pessoa. Porque os outros sempre, pastor, não dá. Pastora, não vai ser possível, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu não tô, esse final de semana eu tenho que visitar não sei quem. Aí essa disposição vai se tornando, em relação ao serviço, pouco expressiva pela falta de disponibilidade. Então lembre disso, nessa questão do serviço. Não diga apenas, conte comigo, mas quando lhe chamarem para fazer, vá e faça o melhor que você puder, como se estivesse fazendo ao Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 22, versículos 26 e 27. Diz assim: mas não sereis vós assim, não sejam assim. Antes, entre vocês, o maior seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então, a maior característica de alguém que se diz assim, servo de Deus, e até que leve esse aspecto de status, é que sirva e dentro do ambiente esteja ali, ok, o que você precisa? Estou aqui. Então, quem governa, até quem governa, deve ser principalmente quem governa, quem lidera, quem está ali à frente de um grupo familiar, quem está à frente de qualquer função, seja esse o que mais serve, seja esse o que mais está à disposição. E eu vejo isso no nosso meio, como eu vejo isso no nosso meio, como eu vi o tempo todo isso no nosso meio, dos nossos pastores, daqueles que nos pastoreiam, aqueles que são a cobertura sobre nós, como havia não só uma disposição, mas uma disponibilidade de, na hora que precisava, de pegar um carro, pegar uma estrada e atravessar esse nosso Pará, e às vezes até sair do nosso Pará para socorrer um outro pastor, um pastor que estava necessitando. Eu vi tantas vezes, nossos líderes, com a idade que têm, com situações de saúde que tiveram e têm, estavam ali sempre servindo, sempre se colocando, calando muitas vezes a dor que estavam sentindo no seu físico, para estar lidando, para estar servindo, para estar se colocando à disposição. Então, os que governam, entre nós, tem que ser assim, até aqueles que exercem a função de governo, seja esse que serve aos demais. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Se diz, quem está à mesa, porventura não é quem está à mesa, disse Jesus. Eu, porém, digo, entre vós, eu sou aquele que serve. E que ambiente era esse? Jesus estava servindo a ceia para os seus discípulos. Estava ali servindo a ceia da Páscoa, aquela última ceia que ele participou, até que ele volte, né? Quando ele voltar, vai participar de novo. Mas ele é que estava ali servindo, lavou os pés dos discípulos, enxugou os pés dos discípulos,
Então ele fez aquilo que era o papel do serviçal da casa, né? Quando o dono da casa convidava os convidados de honra, colocava os convidados na mesa, vinha um servo, e esse servo, esse serviçal vinha e lavava os pés dos convidados e depois com uma toalha enxugava, para que aquela poeira que eles traziam da rua não os incomodasse, tivesse aquele bem-estar daqueles que estavam ali na mesa, né? Então era um serviço que se faz agachado, é um serviço que se faz com humildade, e tanto que os apóstolos de Jesus se estranharam aquilo, essa postura de Jesus, mas ele diz: olha, eu sou o que serve vocês, eu sou o que serve. E ele é que era e que é o Senhor. Ele, que é o Senhor, veio servir, né? Se desfez de sua divindade, se tornou humano, mas não só humano, mas como humano ele se tornou servo, e a sua entrega, o seu serviço foi tão intenso e tão profundo que ele expressou isso morrendo por nós. Então, o maior exemplo de serviço não existe, é o de Jesus. Maior exemplo de amor, maior exemplo de comunhão, maior exemplo de serviço está no nosso Senhor Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha, aqui usa uma outra expressão que retrata essa questão do servo, que é o obreiro, que é aquele que está ali para exercer uma função de serviço, de servir a igreja, né? Aí todos ali estavam sendo incluídos, principalmente ali Paulo falando para Timóteo, mas olhemos nós, pastores, cada um que aí é facilitador de grupo familiar, que é auxiliar, que é anfitrião, né? Todos que exercem algum ministério dentro da igreja, todos que foram chamados para tomar conta, seja do ministério com mulheres, homens, casais, crianças, todos os que servem no ambiente da igreja devem ter esse entendimento do que é apresentar-se a Deus aprovado, apresentar-se a Deus aprovado. O obreiro, eu escrevi algo aqui que quero ler para você, que é apresentar nesse contexto é aquele que presta contas. Então, para quem nós prestamos conta nesse contexto de obreiro na casa do Senhor? Prestamos conta a Deus. E a Ele precisamos ter a aprovação dessa prestação de contas. E o que isso significa? Por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, há um risco, um perigo muito grande nesse exercício do serviço, de ser um obreiro, de nós querermos nos apresentar diante dos homens, de ter uma aprovação das pessoas. E muito daquilo que nós exercemos, nós não vamos alcançar aprovação, porque muitas vezes vão nos criticar pelo que nós fazemos. E quando nós entramos nessa vereda de estar o tempo todo querendo agradar a todos, ser aprovados por todos, nós acabamos por ser reprovados por Deus. Isso insistentemente está na palavra de Deus. Isso insistentemente está ali. E você pode ver a diferença
entre Davi e Saul. Saul estava sempre querendo ser aprovado diante do povo, enquanto Davi estava sempre querendo ser aprovado diante de Deus. E Saul foi destituído do reinado e Davi foi levantado. Nós precisamos entender essa linha aí muito tênue. Claro que o nosso serviço, ele se expressa em relação ao povo. Quando nós servimos a Deus, eu vou falar isso já já, quando nós servimos a Deus, esse serviço se manifesta em relação às pessoas. Quando Jesus veio servir a Deus aqui na terra, isso se manifestou ele prestando serviço às pessoas. Mas ele queria a aprovação de Deus, não das pessoas. Se ele buscasse o tempo todo a aprovação das pessoas, ele não falaria o que ele falou. Ele não faria o que ele fez. Ele corromperia a missão dele dada por Deus. Então ele quis sempre ser aprovado por Deus. E esse tem que ser o nosso mover. E aí eu quero introduzir aqui um conceito de serviço, de diaconia, que existe o diácono, ou o servo, continuar usando essa expressão, o servo que no contexto de Deus, ele é um servo útil e o servo que é inútil. Mesmo sendo servos, nós podemos ser qualificados por Deus como servos úteis ou como servos inúteis. E há uma consequência, como eu disse desde o início, há uma consequência no nosso destino. Há uma consequência no nosso destino em relação a isso. Em Lucas 17:10 diz: servos inúteis, porque fizemos só o que devíamos fazer. O que é um servo inútil? Quando é chamado para fazer alguma coisa, ele faz estritamente faça isso, ok, então eu faço isso. Mas faltou tal coisa, não me pediram para fazer, então só fiz isso. Um servo útil, ele tem iniciativa, ele tem um coração que serve. Eu tenho certeza que aqueles irmãos que nos serviam no encontro, eles não tinham ali, tu tens que fazer isso. Era dado uma direção geral e eles queriam fazer o melhor e faziam sempre além daquilo que era pedido. E se esforçavam muito e eram os últimos a dormirem. Então, é isso que é um servo útil. É aquele que serve, mas vai além do que lhe é pedido. E dentro desse contexto, eu quero ler um pouco extenso, mas que precisamos ver isso. Antes disso, lá em Mateus, capítulo 25, Mateus, capítulo 25, e aí nós vamos ler vários versículos aqui do capítulo 25, mas logo no versículo 30, diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mesmo para aquele que é servo, se ele exercer apenas o trivial, nunca tiver um coração realmente para ali no serviço que ele está fazendo, ele é considerado um servo inútil, e o destino dessa pessoa é ser lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Há consequência para aquele que se coloca à disposição, mas nunca tem disponibilidade, nunca exerce realmente, de fato, o serviço. E agora eu quero ler um texto aqui, é forte esse texto, mas que precisa estar claro no nosso meio o que esse texto diz, ainda que na continuação de Mateus, capítulo 25. Jesus está falando isso aqui e por isso devemos dar muito, muito ouvido. A partir do versículo 31, diz assim:
E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor. Ele vai apartar os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, a minha direita aqui que eu vou exemplificar, e os bodes à sua esquerda, aqui na minha esquerda. Então dirá o rei, na sua glória, aos que estiverem à sua direita, ou seja, para as suas ovelhas, ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me hospedastes, estive nu e me vestistes, adoeci e tu me visitastes, estive na prisão e fostes me ver. Ele disse isso para as ovelhas, aqueles que são seus, os santos, os escolhidos. Ele disse: vocês são os benditos do meu Pai. Então venham e tomem conta da herança do reino. Olha como nós estamos falando do nosso destino eterno, falando do destino eterno. Então ele disse: olha, vocês fizeram isso para mim, vocês me serviram, vocês me deram de comer, vocês me deram de beber, vocês me hospedaram, vocês me vestiram, vocês me visitaram, vocês foram me ver. E aí, naquele dia, aqueles que são os benditos do Pai, e que agora no versículo 37 são chamados de justos, né? Os servos, justamente, olha o que diz aqui: então os justos, esses que vão herdar o reino, diz, lhe responderão: Senhor, quando foi que nós tivemos com fome, te demos de comer? Como foi que nós tivemos com sede, te demos de beber? Tivemos como um estrangeiro, te hospedamos, tu estavas nu e te vestimos. Quando foi que te vimos enfermos e te visitamos, ou na prisão e fomos te ver? Quando foi que nós fizemos isso, Senhor? Porque nós estávamos aqui, o Senhor no céu, à destra do Pai, nós estávamos aqui quando? Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que nós te servimos? Quando foi que nós exercemos a diaconia? Quando foi que nós realmente nos tornamos servos de Deus, servindo? A resposta do Rei Jesus é a seguinte, versículo 40, e respondendo o Rei, dirá naquele dia, diz assim: em verdade vos digo, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha, desculpa a expressão aqui, não me venha com esta conversa de dizer que você é um servo de Deus se você não serve as pessoas, se você não está disposto a servir pessoas. Não existe isso. Você não tem como dar de comer para Deus, botar roupa em Deus, dar uma casa para Deus. Eu estou servindo a Deus, eu sou um servo de Deus, estou aqui para servir a Deus. Eu tenho essa função, esse cargo, minha função, eu sou um servo de Deus, então eu estou ali fazendo as coisas para Deus. Mas como você vai fazer para Deus se você não fizer para as pessoas? É isso que Jesus vai dizer naquele dia. O Rei, assentado no seu trono, vai dizer para mim e para você: eu espero que você esteja ali à direita, como ovelha. E ele vai dizer para mim e para você assim: venham, benditos do meu Pai, justos, venham e tomem posse dessa herança do reino, porque vocês me serviram. E nós vamos dizer a ele: mas como nós te servimos, Senhor? Quando foi que nós fizemos essas coisas por ti? Porque vocês fizeram pelos meus pequeninos irmãos. É isso, meu irmão. Abra o seu coração para essa verdade. Sirva
se disponibilize, esteja ali para servir. Esteja ali para servir, é isso que vai fazer a diferença. O versículo 46 de Mateus 25 diz: E irão estes para o tormento eterno, os que não, os bodes, né? Mas os justos irão para a vida eterna. O servir determina o nosso destino eterno, o teu destino eterno. Quero orar por nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, com temor e tremor diante do Senhor, reconhecendo, Senhor, a importância de servir ao Senhor com alegria, de servir ao Senhor servindo as pessoas. Toca no nosso coração, muda o que for necessário dentro de nós, para que não sejamos condenados naquele dia, mas sejamos ovelhas do teu pasto e justos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido. Um excelente domingo para você, um excelente, maravilhoso domingo, bom almoço, um bom momento em família, mas reflita a respeito desses 4 pilares, esses 3 que nós já colocamos aqui, e como isso vai mudar o destino da nossa igreja, o nosso tempo de expansão, nosso ciclo de expansão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz. Amém? Amém? Amém. Um beijo no coração no ciclo da expansão. Temer se o dia mal chegar. Ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti. You
Aqui estou, já é viração do dia. Ouço meu nome, tua doce voz a chamar. Então me esconde e senti o peso da vergonha e eu fugi e deixei tudo que você planejava. Você me deu tudo e eu negociei em troca do nada. Mas eu vou voltar ao jardim, ao início, quando eu te encontrava na nossa hora perfeita. Seus segredos a me revelava. Aqui estou, é hora do nosso encontro. Tu não me chamei, mas vejo que está em confronto. Como deixaria de te amar se eu sou a fonte do amor? Filho, deixa eu te mostrar o quanto eu te amo. Fui eu que te ensinei a andar e nos meus braços eu quis te segurar. Com laços de amor te envolvi. Filho, eu tenho tanto pra ti. Fui eu que te ensinei a andar e nos meus braços eu quis te segurar. Com laços de amor te envolvi. Filho, eu tenho tanto pra ti. Meu filho, volte ao jardim. Aqui ainda é o seu lugar, ainda é o seu lugar. E é nesse jardim que eu tenho muito a revelar, muito a revelar. Filho, volte ao jardim. Aqui ainda é o seu lugar, ainda é o seu lugar. E é nesse jardim que eu tenho muito a revelar. Volta pro jardim. Volta pro jardim. Volta pro jardim. Filho, deixa eu te mostrar o quanto eu te amo. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender,
defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Nos erguerei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, de Jesus.